Olá, boa noite. Começamos aqui mais uma edição de sexta-feira, o nosso programa de cultura, hoje, 18 de dezembro. Estamos aqui recebendo um querido amigo e companheiro, petista, militante, super atuante em várias frentes, Bruno Almeida Maia, que é pesquisador em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. Ele, em 2018, foi pesquisador residente no Núcleo de Estudos Contemporâneos do MIS. Ele tem um documentário que foi produto desse momento no MIS. É professor convidado da ECA, do SENAC, da FAAP, do Centro Universitário de Belas Artes. Ele tem um currículo enorme, rodou muito por aí. Bruno, boa noite, é um prazer te receber. Você está bem? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todas e todos. Estamos levando aí no meio dessa pandemia, né? Com saúde, pelo menos. Sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Eu queria informar você que está nos assistindo que esse programa hoje foi gravado e, portanto, não vamos ter como interagir com vocês, os comentários e tudo, mas aí em breve a gente vai mostrando as formas de vocês terem contato com o próprio Bruno e poder tirar dúvidas ou manifestar suas questões, né? O Bruno, começa a falar para a gente, assim, eu gostaria que a gente já pudesse até começar pela moda, mas não foi isso que a gente combinou, porque eu acho bem importante a gente, em algum momento, explicar esse braço do capitalismo, né, que muitas vezes o nosso meio se nega a prestar atenção e tentar entender como é que ele funciona, é uma cadeia produtiva gigante, envolve várias questões. Bom, mas como é que você, que era um cara que estava todo envolvido com teatro ali na juventude e tudo, foi para esse mundo da filosofia e mais especificamente da literatura? Na realidade, meu contato com moda, né, ele se dá paralelo ao período que eu fazia teatro, porque eu sempre trabalho em assessoria de comunicação ligada à área de moda, cultura e artes. E daí, aos 25 anos, mesmo já tendo, né, lido alguns pensadores, alguns filósofos, eu fui levado para a filosofia pela professora Marilena Chauí, no sentido de uma admiração. Decidi prestar filosofia na Federal de São Paulo, e no momento político, né, em que, enfim, estávamos numa outra conjuntura, então entrar numa federal era um prazer para reiterar as políticas públicas que foram pensadas durante a gestão do PT no governo federal, e logo em seguida eu dei continuidade aos meus estudos no mestrado. Inicialmente, a questão da moda, ela sempre me estimulou, assim, a imagem de moda para mim sempre foi algo muito forte. Só que eu sempre soube que eu era da teoria e não da prática, não da construção, da criação de moda, ou mesmo da comunicação. Assim que eu entrei na graduação, eu tive contato com o estilista brasileiro Walter Rodrigues, que tinha sido meu professor das oficinas culturais Oswald de Andrade, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, numa época em que não se tinha tanto acesso à internet, enfim, as coisas eram muito artesanais, assim a gente pode dizer. E eu me lembro que esse curso do Walter me marcou muito, assim, porque foi um curso que causou uma explosão na minha cabeça para pensar a moda não só para além do consumo, né? A moda enquanto texto da cultura, a moda enquanto questões sociológicas, filosóficas, históricas. E aí, em 2012, eu retomei o contato com o Walter, fui até o ateliê dele, ali na Avenida Rebouças, e falei, Walter, a gente precisa voltar a dar aquele porque eu acho que essa geração carece muito de conteúdo teórico. E aí ele pediu para eu elaborar um curso pensando literatura e moda. Eu fiz uma pesquisa, né, que durou aí alguns meses, entreguei para ele a proposta de curso, e ele virou para mim e falou assim, mas você vai ser um dos professores do curso. Até então eu achei que eu seria um dos alunos. E eu falei, não, eu acabei de começar a graduação, eu nenhuma experiência com docência, e me joguei, então, na primeira experiência, que foi um curso sobre literatura e moda que aconteceu em 2013, na própria Oswald de Andrade.
Desde então, eu comecei a ler os autores, né, do século XIX, do século XX, os escritores tanto da França quanto também do contexto brasileiro, que abordaram essa questão da moda no início do capitalismo, no início da humanidade do século XIX, e comecei então a dar cursos linkando, pensando as relações da moda com a fotografia, a música, o cinema, a filosofia, as artes, e desde então, eu tenho levado a pesquisa por esse caminho. No mestrado, eu decidi pesquisar um Walter Benjamin, que é um autor alemão que justamente se muda na década de 20, do século 20, para Paris, para analisar o fenômeno do capitalismo cultural. É um autor marxista, né, que de uma certa maneira entende que esses fenômenos todos criados pela burguesia, esses fenômenos sociais que surgem com a ascensão da burguesia enquanto classe dominante, eles não podem ser desprezados, inclusive por um pensamento revolucionário. Né? E a moda, para ele, então, é um desses fenômenos que pode ter tanto uma dimensão negativa quanto uma dimensão positiva a serviço da revolução. Então, atualmente, eu ministro cursos que pensam, que refletem, conceituam essa questão da moda com a filosofia, que é a minha área de pesquisa. E a gente vai falar mais para o final do programa sobre os cursos futuros, né, para 2021. A gente ainda não tem vacina, mas a programação do Bruno está intensa. Aliás, ele não parou, né, durante a pandemia. Pelo que eu notei, saía de um curso online para outro. Tem crescido a busca, a procura pelo estudo da moda, pelo estudo da filosofia, que estuda a moda, né, também, que são coisas um pouco diferentes. Sim. Então, na realidade, assim, a pandemia, ela trouxe, apesar de um cenário devastador, né, ela trouxe uma oportunidade de conectar as pessoas de diversas regiões. Eu acabei de dar um curso no Sesc Pompeia na quarta-feira, ele terminou, inclusive, e nesse curso apareceram pessoas de Manaus, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, então foi uma oportunidade, inclusive, de dialogar com outras regiões do Brasil, um Brasil tão plural e tão diverso. No que diz respeito à procura por teoria de moda, tem crescido bastante porque as universidades brasileiras, tanto as particulares quanto as públicas, que possuem curso de design de moda ou mesmo de criação de moda, elas carecem muito da teoria. Né? Então, é um público que sente falta de uma reflexão mais aprofundada, sociológica, histórica, filosófica, sobre a moda, não só pensar a moda enquanto consumo. Eu percebo, Fê, algo que me deixa muito feliz, inclusive, que essa nova geração, ou que está ainda na universidade, ou que já saiu recentemente, ela é muito politizada, à esquerda. Eu não sei se é porque os temas dos meus cursos, geralmente, eles, né, entrelaçam revolução, política, eu acabo atraindo mais público progressista quanto de esquerda. Então, são pessoas que vêm com o desejo de pensar moda ligada ao feminismo, moda ligada à questão de gêneros, de identidades e de expressões de gêneros, moda ligada à questão de etnia racial, então, do consumo sustentável, né, da economia criativa. Corpo, então, né? É um público do corpo, então, um público que quer pensar a moda num outro lugar, né? Porque a moda não diz só respeito por mais que ela seja uma irmã gêmea do capitalismo, né? Eu costumo brincar com isso, ela se fortalece na modernidade, no processo da revolução industrial. De uma certa maneira, todos nós nos vestimos, né? Enfim, aí a vestimenta, ela é uma expressão, ela simboliza valores, ela simboliza a moral, a sua opinião, o seu lugar político, sua ideologia política. Então, é pensar justamente a moda como modus, né? Porque a palavra moda, latim modus, e modus significa maneira de se conduzir, modo de vida, comportamento, então vai além da questão do consumo. Agora, na filosofia,
né, se nós pensarmos aí o surgimento da filosofia, a filosofia ela surge no mercado, em praça pública, né, na ágora, como se dizia na Grécia clássica. Então, a filosofia, o lugar dela não é na Torre de Marfim, não é dentro das universidades, ela pode começar dentro das universidades, mas a filosofia ela tem por tarefa, o pesquisador em filosofia, ele tem tarefa justamente chegar no público, num público cada vez maior. Né? Não deve ser um discurso só para especialistas ou no filosofês, né? Como a gente diz por aí. E daí a moda é uma oportunidade de trazer conceitos filosóficos, trazer noções filosóficas a partir de um tema contemporâneo, a partir de um tema que interessa um certo público mais do que só ficar na postura, né, como nós dizemos dentro da academia. Então, é uma maneira de entrelaçar, assim como nós temos hoje grandes pensadores, enfim, a Sueli Carneiro, a Djamila Ribeiro, que vem da filosofia também, que vai pensar filosofia a partir das questões raciais, e elas chegam, de uma certa maneira, nesse pool, a partir desse lugar que é a questão racial de gêneros, por exemplo. Bruno, você coloca o papel da filosofia, né? Estamos aqui falando de possibilidades de construções de outros mundos, de outros pensares, né? De outros vestires também. Mas e como concretamente você acha que as suas oficinas, os temas que você propõe, o que você estuda, colocaria a moda num patamar diferente do que todo mundo... porque rebaixa muito o debate, né? Como se moda fosse só consumo, não é? E não é. Então, assim, qual é o teu trabalho hercúleo aí com toda essa tua produção, no sentido de remodelar, né, a moda? Você acha que é possível ou estamos jogando muito alto a bola? Não, você falou uma coisa que é bastante interessante, e eu costumo brincar nas minhas aulas, eu odeio livro de história da moda, nunca me dei presente livro de história da moda. Por quê? Primeiro que eles são lineares, né? Então começa no século XIV, quando a moda surge enquanto fenômeno social ligado à corte, ligado à nobreza, e a história vem até o século XX. E esse, né, um dos historiadores um dos mais famosos da história da moda é o James Lever, com A Roupa e a Moda. Esses livros eles são desvinculados da realidade social, da realidade econômica, da realidade política do momento. Então, os meus cursos, justamente o olhar da filosofia, ele traz esse ponto, é pensar como a moda está entrelaçada com questões políticas, com questões econômicas, com rupturas revolucionárias, questões sociais. Né? Mostrar como, na realidade, essa organização social da aparência, que é a moda, ela não está desvinculada de uma estrutura de pensamento de cada época. Então, eu penso que, na realidade, é mostrar como que existe, por mais que seja difícil hoje em dia pensar na totalidade das coisas, mas existe uma certa relação entre esse fenômeno social, assim como poderia ser um outro objeto de estudo, eu podia falar da pintura no século XIX, né, do impressionismo. Mesmo assim, eu teria que mostrar que o impressionismo ele não é um movimento que surge da noite para o dia. Ele está ligado ali a uma estrutura de pensamento de época, está ligado a condições subjetivas, às condições objetivas da existência, a economia, está ligado às questões políticas. Então, é mostrar como, no fundo, tudo está entrelaçado. Né? Existe aí um pensamento que se pretende da totalidade. E aí eu acredito que a filosofia ela nos ajuda a pensar isso, porque é possível falar de uma época a partir de um pensamento filosófico. Eu posso falar sobre o mundo antigo, por exemplo, sobre as questões sociais, políticas, econômicas do mundo, a partir de Platão. Né? A filosofia ela tem essa capacidade de sintetizar pelo pensamento uma época histórica, um período histórico. E nessa conjuntura que a gente está, que parece que
não saímos dela. Como que você encara a filosofia daqui para frente, né? Num momento que o Brasil se volta para as trevas e que a ciência é algo desprestigiado, né? Como que você encara manter a luta do direito ao acesso à filosofia, né? Sim, a filosofia ela surge, né, no mundo antigo como complementar, de certa maneira, ao que se entendia como ciência. Enquanto a medicina ela cuida da saúde do corpo, a filosofia a gente pode dizer que ela cuida da saúde da alma, ou da subjetividade, ou da interioridade. Né? Eu acredito que a crise que nós vivemos, que é uma crise política também, uma crise social, econômica, ela transcende esses lugares. É uma crise da subjetividade, é uma crise da interioridade. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas elas estão empobrecidas interiormente, em termos de subjetividade, empobrecida em termos culturais. Então, se chegamos, infelizmente, a esse contexto brasileiro, pensando as últimas eleições, é porque há uma pobreza interior, né? E aí é justamente a filosofia, ela lida com esse lugar que é o lugar de pensar essa saúde mesmo, interior, subjetiva, e não essa pobreza de experiência que a gente vive. Claro que tudo isso vai se refletir na ação política, né? Porque não existe ação política, penso eu, sem uma inquietação interna. Né? Lutamos não apenas por uma necessidade política, econômica, social, lutamos porque desejamos um mundo inteiramente outro. E só é possível desejar um mundo inteiramente outro se eu tenho referenciais literários, e aqui sem fazer juízo de valor elitista, porque né, não só da literatura, alta literatura, ou a literatura francesa, enfim, a gente vê movimentos, por exemplo, em algumas regiões da cidade mesmo do Brasil, a literatura de cordel, a literatura produzida na periferia, são subjetivações. Né? É importante que se mantenha a cultura, porque o desprezo pela cultura ele desemboca em fascismo, né? Ele desemboca em autoritarismo. O autoritarismo, o fascismo, o conservadorismo, ele é possível quando há um crescimento cultural em todas as suas esferas. Então, nesse sentido, a filosofia nunca foi tão importante, né? Se pensarmos cada vez mais temos produzido seres descartáveis, desprezíveis em certo sentido, e que vivem nesse empobrecimento, né? De subjetividade, de interioridade, e a filosofia justamente ela nasce como contraponto a tudo isso. Muito interessante. Ô, Bruno, eu acho que você podia dar uma palhinha só, porque você falou no começo, mas não aprofundou, que é justamente o surgimento da moda, né? E esse atrelamento dele com o capitalismo tão forte, tão arraigado, e para daí você já poder discorrer um pouco sobre a questão da moda e a política também, né? Que é o tema da nossa entrevista aqui hoje. E aproveitar que você é professor claro, e que você... Eu queria, inclusive, convidar quem estiver nos assistindo, não esqueça de compartilhar esse vídeo para que as palavras do Bruno, as ideias do Bruno cheguem mais distante, mais pessoas se envolvam nesses debates que são bastante importantes e pertinentes nesse mundo que a gente está tentando refazer, né? Sim. Tem um escritor francês, um filósofo, semiólogo, enfim, ele foi um importante filósofo para a geração dos anos 60, 70, até os anos 80, chamado Roland Barthes. Tem um ensaio que ele publica num jornal francês, que ele vai dizer que a moda ela é considerada não um objeto sério de estudo na academia, é considerada inclusive visível por uma intelectualidade de esquerda, porque ela surge num contexto ligado à corte, né? Ou seja, ela surge no século XIV e o século XV, né? Ligado à figura do rei, à figura da nobreza, à figura da aristocracia. Então, nesse sentido, é como se ela fosse distante da nossa realidade histórico-social. Quando ela surge como um fenômeno
associação daquilo que os historiadores chamam de Idade Média para a Idade Moderna, justamente quando se tem início ali as primeiras ações, na realidade, as últimas cruzadas que a Igreja Católica manda para a reconquista de Jerusalém, ocupada pelos islamitas, e nesse contato do Ocidente, da Europa Ocidental, com o Oriente, muitas manufaturas, muitas matérias-primas são levadas para a corte. Por exemplo, a arte da perfumaria. Ela não existia na Europa Ocidental até esse período. E é uma arte que nasce no mundo oriental. A arte da tapeçaria, por exemplo, que é tão importante aí para o mundo árabe, se pensarmos no Aladim, ou mesmo como o nômade, ele leva o tapete que pode servir como cama, como casa, como guarda-roupa, e também a seda, né, ao início ali da seda, da produção de seda. Ora, ao levarem essas manufaturas e essas matérias-primas para a corte, você começa um processo de uso pela figura do rei, para ele expressar a sua subjetividade, a sua individualidade perante a corte, mas também como uma distinção social, né? A palavra moda, né, que sofreu uma alteração ao longo dos séculos, que vem de modus, do latim modus designava inicialmente uma medida. Por exemplo, o agricultor ele tinha uma plantação, então ele tinha um modus, uma medida para aquela plantação, tal como quilometragem, centímetros, enfim, era uma medida agrícola. Logo depois, modus passa a designar uma técnica, uma tecné, uma maneira de se construir algo. Então, por exemplo, o marceneiro, ele tem um modus, daí vem a palavra modus operandi, ele tem um modus para construir uma cadeira e uma mesa. A partir do século XIV, passa a designar no corte uma maneira de se conduzir, né? Como que o cortesão, e aí vai surgir toda uma literatura no período que vai procurar entender como que o cortesão ele deve se conduzir na corte. E, evidente, a questão da constituição da personalidade aparente, ou seja, como eu expresso aquilo que o Castiglione vai chamar de expressatura, né, que seria o próprio, um refinamento do espírito, ele se utiliza, então, da vestimenta como uma realização sensível de um estado de alma, ou de uma subjetividade, ou da construção de uma identidade. Até a Revolução Francesa, Fê, a moda passa a ser da corte. O rei ele tinha um domínio por questões políticas, econômicas, culturais, ele tinha um domínio de decidir aquilo que determinados grupos sociais podiam não vestir. Eram as leis suntuárias. O que eram as leis suntuárias? Eu costumo dizer que eram os éditos, né, que os reis eles enfim, colocavam para os grupos sociais, que diziam que cada grupo deveria usar ou não. Então, por exemplo, aos judeus permitiu o uso da cor amarela até o final da Idade Média. Então, marcava a identidade de quem era judeu e quem não era. As prostitutas, elas tinham que usar um comprimento da saia, porque assim eu criava uma identificação àquele grupo social e dizia quem não era prostituta, quem era bela, recatada e do lar. As leis suntuárias, elas duraram até a Revolução Francesa. A partir da Revolução, com o processo, né, revolucionário, isso se estender até o início do ano 2 de Brumário, porque a Revolução ela zerou o calendário da história, na Assembleia se vota pela primeira vez uma lei que diz que é o fim das leis suntuárias e que diz, uma vez que o lema da Revolução é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, nenhum poder, nenhum grupo político, nenhum tipo de instituição deve ou não dizer o que o indivíduo deve vestir ou não. É o início da individualidade no contexto do que se entende como cidadão, né, o citoyen no contexto francês, a partir da Revolução Francesa.
Então, a partir daí, logo em seguida, né, claro que as coisas não se dão dessa maneira muito distante, você tem um processo aí complexo, a burguesia, que é um dos grupos que lutaram na Revolução Francesa, inclusive patrocinar a própria Revolução, ela se emancipa finalmente enquanto, né, no sentido político, econômico, tal como Marx concebeu. Nesse processo todo a gente tem a Revolução Industrial, logo no início do século XIX, que vai permitir uma acessibilidade em relação à vestimenta de moda para as classes sociais, tanto para a burguesia quanto para a classe trabalhadora. Então é o início de um certo acesso que antes era permitido somente à corte. Claro que você vai ter, evidentemente, com a ascensão da burguesia, né, uma demarcação entre aqui que é uma vestimenta de luxo criada pela alta costura, ou seja, feito todo com processo artesanal por um costureiro, e aquilo que é uma moda industrializada voltada para uma classe trabalhadora. Né? A moda, a partir do século XIX, ela vai marcar as diferenças também entre as classes sociais. E aí, nesse processo todo, evidentemente, nós temos exemplos históricos, só para título de ilustração, que vão marcar justamente essa questão com a política. Na própria Revolução Francesa, por exemplo, você tem um sans-culotte. Quem era um sans-culotte? Os sans-culotte eram sem calções, que eram revolucionários, que justamente se intitulavam sem calça, sem calções. Por quê? Porque os camponeses só tinham geralmente uma calça para vestir e não tinham acesso àquilo. Então essa seria a primeira ruptura revolucionária e política. Logo depois nós temos, já no século XIX, né, a partir do meio do século XIX, um movimento chamado dandismo. O que era o dandy? Né? E aí nós tínhamos tanto os dandys homens, o Bo Brumer, Oscar Wilde, quanto as dandys mulheres, né? A George Sand, que foi uma escritora francesa importantíssima para a primeira onda do movimento feminista. A George Sand, por exemplo, ela desejava ser uma escritora, numa época que as mulheres, imagina, não tinham nem direito ao sufrágio ainda universal, quiçá serem escritoras. E como que os escritores, no contexto de Paris, se encontravam? Parisienses, ali que o círculo, né, eram nesses lugares que os círculos literários se encontravam. Ora, para entrarem nos cafés, os escritores deveriam trajar o smoking, que é o smoking tal como nós conhecemos até hoje, né? Aquele casaco com estilo pinguim, uma calça preta, uma camisa e a cartola. Eu não preciso traduzir o que significa smoking, é uma peça no café para justamente fumar. E a George Sand, ela desejava frequentar esses círculos. E o que ela faz? Ela se veste de smoking, né? Sendo uma mulher, no meio do século XIX, ela diz, o problema é esse, eu não posso entrar num café parisiense, num círculo literário fechado somente aos homens, porque eu não estou trajando um smoking. Então, veste, né, um certo início aí de uma moda sem gênero, que é tão debatido hoje em dia, de uma apropriação do smoking. Depois do smoking vai ter toda uma história dentro do imaginário cultural da Europa, mas também da América, porque, por exemplo, a Josephine Baker adota o smoking, Marlene Dietrich adota o smoking, a Madonna, em várias aparições públicas, em shows, adota o smoking. O smoking, para as mulheres, ele vai ter esse caráter subversivo. Yves Saint Laurent, que é um costureiro francês, em 1975, ele cria uma coleção só de smokings femininos, porque é o início ali na década de 70, né, quando as mulheres elas vão ocupar, no contexto da França, cargos de liderança. Então, como vestir essas mulheres que vão ocupar cargos de liderança? E aí você tem vários exemplos. Por exemplo, eu costumo dizer que é possível pensar a história da moda da virada do século XIX para o XX até os dias atuais, seguindo as ondas do movimento feminista. Então, por exemplo, a primeira onda do movimento feminista, que é a virada do XIX para o XX, que são as sufragistas,
Logo em seguida, né, ou no mesmo período histórico, na mesma configuração histórica, você tem a libertação do corpo da mulher por algumas costureiras e costureiros. Né? Por quê? Porque a mulher vivia numa condição no século XIX, no que diz respeito à vestimenta, que tudo convergia para que ela não tivesse mobilidade. Então, pensemos, por exemplo, na crinolina, que é aquela armação da saia que dava uma estrutura balão. Aquilo impedia, inclusive, que ela se movimentasse. Né? O espartilho, que levou muitas mulheres à morte pelo desejo de afinar a cintura. Ou seja, a mulher era uma representação do poder fálico, do poder econômico, do poder político do homem. A partir do início do século XX, na onda do primeiro movimento feminista, nós temos o Coco Arré, Gabrielle Coco Chanel, Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin, todas essas costureiras e costureiros que vão iniciar um processo de libertação do corpo da mulher, seja usando túnicas, abolindo o espartilho, Gabrielle Chanel se apropriando de certas peças e elementos do guarda-roupa masculino. Ou seja, e logo depois a gente tem a segunda onda do movimento feminista na década de 60, que justamente lutou pela liberdade do corpo, pelo direito ao uso da pílula anticoncepcional, pelo direito ao aborto. Nesse contexto da década de 60, nós temos a criação da mini saia por Mary Quant. Né? Ou seja, não só a mini saia, mas os costureiros franceses eles começam a pensar em vestidos que vão diminuir o tamanho da barra da saia. Né? Ou seja, tudo se torna mini. Agora a mulher ela pode exibir da maneira que ela quiser o seu corpo. Ela é representada de uma maneira um tanto quanto jovial. Ser um movimento feminista nos anos 90, mais ou menos, a gente, junto com o surgimento da teoria queer, né, o período que a Judith Butler descreve problemas de gênero, nós temos o início na moda de uma discussão sobre as identidades de gênero, expressões de gêneros. Né? O que é os gêneros melhor, se não uma construção histórico-social. E a moda vai refletir isso. Né? Nós veremos nas passarelas, tanto com os costureiros franceses, quanto com os costureiros japoneses, que começam a desfilar em Paris, os belgas, que também vão desfilar em Paris, uma discussão sobre o corpo, uma discussão sobre a identidade desse corpo e uma discussão até que ponto é possível pensar numa roupa masculina ou numa roupa só feminina. Então, é possível escrever uma história da moda, um passo da história das ondas do movimento feminista. Né? Esse é um outro exemplo aí político que nós podemos pensar dentro dessa relação entre moda e política. Yves Saint Laurent, por exemplo, quando 2 anos antes de explodir o Maio 68, ele abre uma boutique do lado esquerdo do Rio Sena. Né? Paris é dividido pelo lado direito e o lado esquerdo. O lado direito sempre foi considerado o lado da alta burguesia e da aristocracia. Foi lá que Dior, Coco Chanel abriram suas boutiques. Nunca nenhum criador de moda tinha aberto uma boutique do lado esquerdo do Sena, na Rive Gauche. Né? O Yves Saint Laurent, tanto ele quanto o PRB estavam de esquerda. Né? Talvez ele tenha sido o único costureiro. Não, tem a Miúcha Prada também, que é de esquerda. Aliás, a família dela pertencia ao Partido Comunista Italiano. Bom, Saint Laurent, então, ele abre essa boutique no lado esquerdo, que era um lado... Hoje não, porque está um lado chiquérrimo, assim, super gentrificou. Mas, à época, era um lado considerado gueto. Só os artistas, os homossexuais, os judeus, ou seja, tudo aquilo que a sociedade considera como indigno, ficava do lado esquerdo. Então, ele é o primeiro a abrir uma boutique do lado esquerdo, um grande acontecimento. Ele cria, no período, o vestido Mondrian, que é um vestido que vai ser mais copiado na história da moda. Todas as mulheres francesas, mas inclusive no Brasil, copiaram esse vestido. A moda chega às ruas. Ele faz uma provocação para Coco Chanel, que ainda estava viva, que já não era mais uma costureira tão bem vista, tanto porque ela já era considerada muito clássica, muito ultrapassada, também por conta do colaboracionismo no nazismo. Né? A Chanel, todo mundo durante a ocupação nazista na França,
ela for uma espiã. Então o Saint Laurent faz uma provocação numa entrevista dizendo: abaixo o Ritz, porque a Coco Chanel morava no Ritz, e o Ritz é um hotel símbolo da alta burguesia, viva a rua, né, em tom de manifesto mesmo. 2 anos depois explode o Maio de 68, né, que é considerado no contexto francês como uma Revolução Francesa, quando os estudantes, por conta da morte de um estudante em Nanterre, ele é assassinado pela polícia. Os estudantes da Sorbonne então decidem ir às ruas para reivindicarem uma reforma educacional. E ali é grande explosão, ali os jovens passam a adotar o jeans, né, a jaqueta de couro, que era algo impensável para os estudantes da Sorbonne, porque todos iam de uma maneira muito de terno, gravata, de vestido, e a partir dali eles dão o jeans, que é uma peça super ligada também a movimentos políticos, era uma peça usada pela classe trabalhadora. Claro que o jeans não era feito de denim, o jeans era feito de lona de caminhão, mas o jeans é criado como um uniforme para os trabalhadores, para os operários no interior das fábricas no século XIX. Depois o jeans vai ser adotado pelas mulheres que ajudaram os combatentes na Primeira Guerra Mundial. O jeans retoma nos anos 50 com o movimento rockabilly, e no cinema com Marlon Brando, James Dean. E aí ele, no maio de 68, como um símbolo da contracultura francesa, mas não só francesa, se pensarmos também no que estava acontecendo no Brasil, na América Latina, mas também nos Estados Unidos, Panteras Negras, estudantes de esquerda ou de extrema esquerda que aqui estavam lutando contra a ditadura militar. Então o jeans vai ter essa importância. A gente não pode deixar de mencionar, né, já que estamos no Brasil, uma costureira que teve uma grande importância para a moda brasileira e por uma certa resistência de esquerda, que foi Zuzu Angel, né, que inicia justamente a sua carreira costurando poesia carioca. Ela inicia dessa maneira, logo depois que o filho dela desaparece e é assassinado pela ditadura ali na aeronáutica, né? Ela começa uma busca e ela começa a criar uma moda cada vez mais politizada, uma moda que denuncia, então, os horrores da ditadura. Ela realiza um desfile chamado Desfile Protesto em 1975. Não podia se criticar o Brasil por conta do AI-5, né? Uma das cláusulas do AI-5 é não criticar o Brasil sobre o brasileiro. E ela desfila, ela faz esse desfile na embaixada brasileira em solo americano, justamente para driblar essa questão do AI-5. E esse desfile ele chama muita atenção da imprensa nacional e da imprensa internacional. Anos depois, como nós sabemos, a Zuzu Angel sofre um acidente num túnel no Rio de Janeiro, e recentemente, né, enfim, os arquivos da ditadura que foram reabertos só trouxeram à tona aquilo que já sabíamos. Ela foi realmente assassinada pela ditadura militar. Pois é, eu não consigo nem ter vontade de interromper o Bruno, porque é tão interessante, assim, e é tanta coisa misturada junto que as pessoas não param para, né, ou às vezes não tem informação mesmo, de fato. É uma tristeza saber que Chanel foi mais do que uma cagueta, ela era amante de um oficial nazista, né? E demorou muitos e muitos anos para passarem o pano no que ela fez, apesar de ela ter revolucionado de fato com aquela moda que ela iniciou, a liberdade de movimento do corpo da mulher, pelo menos, né? Fê, ela teve muita sorte, porque ela era muito famosa, ela era um patrimônio da cultura francesa. A França leva muito a sério a questão da moda, tanto que dentro do Ministério da Cultura existe um departamento que é para os assuntos de alta costura. Ela teve sorte que todos os colaboracionistas do regime nazista na França foram mortos em praça pública, né? Ela teve muita sorte que esse não foi o fim. Que só foi para o exílio, né? Mas aí ela se isola, ela só vai para um exílio dentro do Hotel Ritz. Ou seja, ela continua dentro do próprio país.
mas que é muito Não, triste, né, saber que é ela muito acabou. interessante, e para poder dar sequência em tudo isso que o Bruno vem falando e estudando, vejam a quantidade de informações que ele conseguiu passar aqui para a gente nessa conversa de quase 40 minutos. Vou pedir para o Vinícius mostrar os dois banners, e o Bruno vai falar sobre esses cursos que são previstos para o ano que vem. Hoje a gente está aqui fazendo o último programa de cultura deste ano da TVTT. Esperamos voltar o ano que vem com novidades e mais assuntos e pautas interessantes como essa. Eu estou muito feliz de estar fazendo a entrevista com o Bruno, que é realmente um professor de grandíssima qualidade, consegue trazer vários aspectos desse fenômeno que é muito, muito, muito interessante e que a gente precisa se debruçar, que é a moda, que é o modo de viver, que é a forma como o capital impõe regras, né? Porque a Revolução Francesa quebrou aquela ordem que determinava quem era quem a partir da roupa, mas o capital consegue fazer isso, né, Bruno, hoje em dia, barbaramente, e quando você lembra do poder das mini-saias, a gente tem que lembrar também que o feminicídio não recrudesceu, ele aumentou, ele é violento, ele é cotidiano, e muitas vezes os agressores usam a saia curta das moças como justificativa da violência, do estupro e da morte. Vinícius, mostra para a gente o banner, porque o assunto aqui hoje é moda e é revolução, como vocês viram, muita coisa dá para pensar a partir de tudo isso que o Bruno está contando, e vai contar o ano que vem nesses dois cursos. Então, vamos ver, e o Bruno fala. Imagens de desejo, moda, surrealismo e poéticas do corpo, a ideia de relação, então, né, esse fenômeno social da moda, o surrealismo, que foi um movimento não só estético, político, revolucionário no contexto francês, e com as poéticas do corpo, pensando então o corpo não só como um espaço de subjetividade, mas também como um espaço de resistência, né? Essa discussão do corpo hoje ela tem perpassado muito a questão das identidades de gêneros, a questão da teoria queer, a questão dos movimentos LGBTQI+, do movimento feminista, pensar como que o corpo, tudo começa pelo corpo, a ação política, ela se pelo afeto e pela corporeidade. Então, imagens de desejo é um conceito do Walter Benjamin, um autor que eu pesquiso, no qual ele analisa, então, a questão da moda num contexto do capitalismo cultural, sem desprezar as possibilidades revolucionárias da moda, mas fazendo a crítica, pensando que também a moda está a serviço da classe dominante. E o segundo curso, que é na Oficina Cultural Oswald de Andrade, o primeiro é pago e o segundo é gratuito, né, porque é numa instituição do governo. O Tempo da Delicadeza, o Amor na Filosofia, no Cinema e na Literatura. É um curso que tende a mapear aí por meio da filosofia, da sociologia, da história, do cinema e da literatura, o conceito de paixão amorosa, o conceito de amor, né, como o Ocidente e certa parte do Oriente entende o que é amor, seja o amor erótico, seja o amor da filia, que é a amizade, seja o amor de ágape, que é o amor a Deus, como que entendemos esse afeto que é a paixão amorosa ou o amor. Eu creio que é um curso bastante de resistência, sobretudo nesse momento que nós vivemos, né, em que sem querer ser, sei lá, sem querer levantar, mas que eu acredito que o processo da ação política não existe sem afeto, ele não existe sem pegar o outro, perceber o outro. Amor aqui vai para além do amor entre um amante e um amado, né? É uma questão que eu me dou para o outro. Bom, o que eu sugiro é que quem gostou das dicas não perca as datas de inscrição, porque os cursos são sempre concorridos. Esses da oficina Oswald de Andrade costumam ter pré-seleção, às vezes tem que mandar carta de referência, carta de intenção, por que você ama o Bruno, por que você quer fazer esse curso. Então, eu recomendo demais. Bruno, considerações finais, a gente está chegando ao final, agradecemos a todos que ficaram aí, que nos acompanharam. Compartilhe esse vídeo depois, por favor. Claro, compartilharemos, e eu quero agradecer a
Fernanda pelo convite, à Fundação Perseu Abramo, à TVPT, ao próprio partido pelo convite, e desejar um 2021 bem melhor, com muita saúde, muita resistência, porque precisaremos. Então, ficamos por aqui. Até o ano que vem. Se cuidem. Até a próxima.